Salve segundo ano, olha, as coisas estão ficando acirradas aqui, corpo, saúde e linguagem. Mais do que nunca é preciso aí que você já comece aí a se embrenhar, pegar aí as nossas aulas e tal. Se você perdeu alguma, lembre-se que a gente tem isso disponível no repositório e tudo mais. Enfim, está começando aqui mais uma conversa aqui sobre física, dinâmica e equilíbrio. Eu, professor Magno, esse daqui é o meu símbolo, e hoje ali na minha parceirada, não mais nada menos do que o André, né? Deixa eu ir, tenho que ir um pouco mais para cá, ó. Aí, André, ó, toca aí, isso, pronto, tocou. Bom, atividade 3, nós máquinas hoje é assim, porque a gente vai fazer uma relação aí com o nosso funcionamento, com a nossa estrutura que está, como eu disse a vocês aí, nas aulas anteriores aí que a gente vem desenvolvendo com você. É isso daí, do aprofundamento corpo, saúde e linguagem, da área ciências da natureza e suas tecnologias e linguagem e suas tecnologias, unidade curricular 2, tecnologia e qualidade de vida, e o componente, você já sabe, está aqui comigo, sabe que começou o quê? Dinâmica e equilíbrio. Aí para começo a gente sempre passa aí alguns lembretes importantes aí para vocês. Hoje tem um cumprimento de uma promessa que eu já tinha feito para vocês, que envolve aí os lembretes que a gente sempre toca aí com você. Bom, primeiro, caso você não tenha a presença de um professor no momento da realização desta aula, a gente recomenda que você compartilhe as informações, os seus anseios, suas ansiedades, até as suas dúvidas e discussões com um colega de sala, no sentido de promover aí uma discussão bastante positiva a respeito das questões que são trazidas aqui no nosso componente aí, dinâmica e equilíbrio. Faça também as suas anotações em seu diário de bordo, não sabe como fazer ainda? Pode voltar aqui um minutinho para mim, ó. É hoje. Hoje eu vou te dar um exemplo simples de como é que a gente pode compor aí o diário de bordo e ele ter aí a serventia que a gente sempre está destacando aqui como vocês também. O diário de bordo a gente vai dar esse exemplo e junto também, ó, olha só, pode voltar lá, um exemplo também do glossário que a gente vai trazer aqui hoje. Ó. Não vai esquecer também de acessar e realizar as tarefas que periodicamente são atualizadas lá para você testar ali um pouco seu conhecimento, seu aproveitamento da aula. Não vai esquecer de seguir, hein, as orientações e recomendações. Muitas hoje tem uma recomendação especial lá no finalzinho, lá no último slide, que é realmente uma orientação e recomendação assim de grande porte. Não vai esquecer, aqui com a gente também, a gente prepara o melhor para você e aí a gente sempre traz esse lembrete. Pode voltar aqui um minutinho para mim, que é fazer a avaliação da nossa aula, que vai aparecer aqui o link, ó. Para a gente saber se está no caminho certo. A gente prepara as aulas com todo carinho, com todo cuidado e tudo mais, mas a gente sabe de nosso processo falível, né? E a gente tem falhas aqui e você aí tem aí autonomia de fazer essa avaliação, indicar aí alguns pontos que são positivos, alguns pontos negativos, dar algumas sugestões de aula e aí a gente constrói junto. Maravilha? Bom, vamos então, a partir dos lembretes, trazer agora as habilidades, a competência e a habilidade que a gente indica aqui, a competência 2. E você já sabe, já está acostumado aí, não vai ficar mal acostumado também, porque a habilidade vai mudar daqui a pouquinho, tá? Essa daí é a que a gente tem aí numa grande sequência, é elaborar explicações, previsões e cálculos a respeito dos movimentos dos objetos na Terra. Mas, como eu disse, aí a gente vai pegar um pouquinho algumas outras habilidades aí da formação geral básica que a gente quer desenvolver, e para isso a gente tem que dar continuidade aqui de algumas questões que foram trazidas para nós aí num contexto de biomecânica, a começar por, vamos fazer algumas divagações? Vamos fazer para começo de conversa? Quem coordena a nossa movimentação, hein? Bom, a nossa movimentação, como você viu, em aulas que a gente já explanou, mas a gente faz uma revisãozinha rápida aqui. Está aqui a dica, então, para você fazer aí o que a gente coloca sempre como orientação lá de você. Como é que a gente faz em um diário de bordo? Então, olha, um diário de bordo. Nesta aula, o professor explicou quem coordena a nossa movimentação. Qual? Na aula passada, mas como exemplo. Nossa movimentação, nós sabemos que para ela acontecer,
é necessário que a gente tenha a estrutura. Será que é a estrutura muscular ou a estrutura óssea? As duas, né? Ali integradas, como está aparecendo num movimento diário que a gente tem de caminhar. Enquanto a gente caminha, também a nossa movimentação, tudo indo ali para o diário de bordo. Ó. Enquanto a gente caminha, as questões da física que são estudadas por nós, basicamente aí em destaque, a primeira, a segunda e a terceira lei de Newton, a força de atrito em destaque e o quê? Aí um pouquinho sobre esse sistema funcionando aí como uma máquina, como uma alavanca, né? E, finalmente, a questão que a gente já coloca aqui como centro de gravidade. Pronto, volta um minutinho para mim aqui agora, ó. Aí você pega todos esses termos que a gente colocou, vê quais que você de cor sabe do que está se tratando, beleza. Mas, por exemplo, centro de gravidade, qual a diferença de centro de gravidade e centro de massa? Pronto, agora eu vou para o glossário. Aí você coloca lá no glossário, centro de gravidade é a mesma coisa que o centro de massa, porém, há um conceito diferente de centro de massa e centro de gravidade, por conta, evidentemente, da gravidade. É isso que eu entendo. Tá, agora eu vou conversar com o professor, agora eu vou procurar na internet, agora eu vou procurar na biblioteca, nos livros. Pronto, está fazendo ali o glossário para você incorporar esse conhecimento que você ainda não sabia. Volta para a tela, por favor. Agora, quem coordena a nossa movimentação tem um sistema também para isso. Ah, é o sistema muscular e esquelético, Magno. Não, mas peraí. E quem controla isso? É esse o tema da aula de hoje. Quando andamos, que sistemas do corpo estamos utilizando? A gente está utilizando os sistemas integrados do corpo envolvendo também o sistema nervoso, galera, né? Bom, primeiro vamos dar um destaquezinho aí, pode tranquilamente ir também, porque a gente está colocando aqui para vocês como um exemplo, tanto para o glossário quanto para o diário de bordo. Ó, você já percebeu que para dar o primeiro passo e começar a caminhar, o primeiro ato é levantar o calcanhar? Olha, eu acho até que rimou, hein? Para andar é preciso levantar o calcanhar. Quando você levanta o calcanhar, existe um músculo que é responsável por esse movimento, é responsável por esse esforço, que é este aqui que a gente chama de panturrilha, né? Está ali localizado na panturrilha. E veja que esse esforço que é feito por essa musculatura, evidentemente precisa ser controlado por alguém. Quem é que controla quando o músculo contrai e relaxa? Professor, preciso saber mais coisas. Não tem problema, vamos trazer tudo para você hoje aqui então. Esse músculo, então, responsável, ó, que ele está na extremidade aqui, se a gente for e considerar como sendo a perna aqui, a partir do que está desenhado aqui, ou esse pedaço aqui, a gente tem aqui uma certa massa, né? Se bem que, evidentemente, o peso do corpo todo aqui tá e deve ser levado em consideração, mas a gente tem que levantar o peso dessa perna aqui, se fosse relacionar apenas o desenho, e é claro o peso do corpo, por meio dessa ação aqui muscular. E, evidentemente, eu preciso aqui de um apoio para fazer isso. Logo, aqui eu tenho uma força chamada força potente, que é do músculo. Eu tenho aqui um apoio que eu vou chamar de apoio. E eu tenho aqui, nessa vertical aqui, ó, eu tenho a ação do peso, né? Eu tenho a ação da força peso, que aqui está representando o que eu quero esforçar, o que eu quero de esforço, e, portanto, eu chamo de força resistente, mas mais 3 nomes para ir aí para o seu glorioso glossário. Se você ainda não incorporou isso, olha a dica aí.
Bom, quem coordena isso, então, é o sistema nervoso, já vimos, né? A gente já tem uma ideia disso. Aqui para a gente é preciso apenas que você não se esqueça, né? É preciso apenas que você se lembre que o sistema nervoso, basicamente, ele é dividido em dois, né? Digamos assim, né? É o sistema nervoso periférico que está ali indicado para você nas figuras ali que compreendem aí os gânglios e os nervos e tal, e o sistema nervoso central que está ali destacado o quê? O cérebro no controle, hein? E a medula espinhal também, certo? Aí, entendendo o sistema nervoso, só dá para fazer isso com a condução dos impulsos elétricos por meio da rede neural, por meio desses carinhas aí, desse elemento que a gente está mostrando, que são os neurônios, né? Então, os neurônios ali, eles vão carregar uma certa informação, uma ordem, uma ação, para a gente fazer o quê, gente? Que eu perguntei já faz um tempinho aí. Para a gente ter, então, a contração, está aqui para você, ó, em destaque, ó, a contração muscular, controlada aqui pelo nosso querido e amado e estimado cérebro em movimentos, em todos os movimentos, o movimento de todos os órgãos, tá? E aqui, ó, também o relaxamento muscular. Movimento para a gente que vai vir dos músculos, basicamente é contração, relaxamento muscular, né? E isso, então, controlado lá pelo cérebro para a gente, então, poder fazer os determinados movimentos que a gente está querendo, né? Passa, então, pela rede neural, pelos neurônios que vão ativar ali, então, os músculos ou as fibras musculares. Basicamente é isso, biologia, biomecânica, tudo a ver, você aqui aprendendo a fazer as relações aí dos nossos sistemas integrados, né? E lembrando aí que a gente tem os movimentos voluntários e involuntários, né? Todos são controlados aí pelos nossos queridos mecanismos da rede neural, pelos impulsos nervosos que vêm, evidentemente, desse sistema. Olha aí o exemplo para você chegando aí, bem bonitinho, bem arrumadinho, bem organizadinho. Não está legalzinho isso aí, ó? Sistematizando o que, por exemplo, você pode colocar no seu glossário. Um misto aí de glossário com a própria anotação que a gente pode fazer no diário de bordo. Ó. Sistema nervoso, região central, né, o sistema nervoso central, cérebro e medula, e periférica, nervos e gânglios. Unidade funcional, quem é? O neurônio. Ah, mas o neurônio o que é mesmo? Ah, o neurônio é justamente o que o professor falou, que tem ali aquelas divisões e tudo mais, e é responsável pelos impulsos elétricos que ocorrem por uma questão química e vão levar aí as ações para contrair e relaxar o músculo. Aliás, qual a relação entre músculo e neurônio mesmo? Informações vindas do cérebro passam pelos neurônios promovendo uma ação dos músculos. Olha que organizadinho, legalzinho. E qual é a ação dos músculos, gente? É a contração e o relaxamento muscular para que tenhamos, então, a movimentação. Está escrito aqui, está detalhado aqui, então vou até escrever bonito aqui para você, ó. Bio, certo? Da biologia, de vida, né? E, olha lá, a movimentação mecânica. Sejam todos bem-vindos. Então, opa, aqui escapou mais um a mais aqui, né? Pronto. Agora sim, agora vai. Ó, biomecânica. Agora sim, ó. Biomecânica. Ainda mecânica. Aqui, ó. Ô, gente, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Pronto, agora sim, vai. Biomecânica. Pronto, agora sim. Biomecânica, né? A junção aí dos dois.
Bom, agora a gente vai fazer aqui umas considerações que são importantes também para a nossa aula, trazer aí no bojo. Olha só, quando eu falei para você que a gente tem a força potente ali no músculo e a gente tem o apoio aqui, e a força que a gente tem aqui, classificada aqui ou determinada aqui pelo peso, que é a força resistente, a gente tem um tipo de alavanca. Aí para a gente colocar o nome das alavancas, eu não sei se você lembra disso, a gente vai em quem está no meio. Então você vê que aqui na extremidade eu tenho um apoio, na outra extremidade quase, né, meio complicado isso, mas aqui, ó, nessa questão, a flecha é para cima, porque a força é feita pelo músculo para cima, a gente tem aqui a potente. E no meio aqui, ó, é que a gente tem aí a força resistente, representada pelo peso. Logo, essa alavanca aí a gente chama de interresistente. A alavanca dos corpos, né? Já para comemorar e chegar ali a Jennifer, né? Fazendo aí a inter-relação também entre o pessoal de Libras. Ô Jennifer, quando você caminha em um plano horizontal, seu corpo fica praticamente perpendicular ao plano, não é? Perpendicular ao plano quer dizer que não tem inclinação, aqui está tudo bem, né? Aqui, ó. Né? Você só vai carregando o centro de gravidade, que é onde a gente considera que tem a nossa massa mais concentrada. E aí você não pode... O peso todo do corpo, você pode fazer o seguinte, você pode fazer uma jogada e jogar o braço para frente e para trás, ó, num movimento que vai ali, ó, jogando, compensando, né, o peso do seu corpo. Enquanto você viaja, enquanto você caminha, ó, arrastando aqui, né, o apoio, tá vendo? Ó, arrastando aqui o apoio, você vai ali deslocando o braço e que explica, em certa medida, a pergunta, ou responde à pergunta de por que a gente balança os braços quando a gente anda? E aí, se você pesquisar, você vai ver que é para economizar energia. Mas por que a energia tem a ver? Porque quando você está com o braço assim e vai carregando, você vai carregando o braço junto com o centro de gravidade, é uma hipótese, né? E aí esse esforço muscular, ele, na verdade, está sendo atrapalhado, né, por esse ponto de vista de balançar o braço, que pode deslocar junto com o movimento ordenado do corpo e assim economizar energia. Aproveito de quebra também para te mostrar aqui que essa semelhança quase, né, essa alusão aí a uma balança, classifica então o nosso movimento de andar também a uma alavanca. E por falar em alavanca, que a gente está falando hoje aqui, você tem coragem de fazer essa brincadeira aí comigo aí nos próximos 10 minutos que a gente já está chegando? Ó? Que é facinho, ó. Você fica em pé, não se apoia em nada. E aí você tenta tocar com as mãos aí os seus pés sem dobrar o joelho ou evitando de dobrar o joelho. Beleza? Aí você fez. Aí aqui ao vivo você pode fazer o seguinte. Agora você faz isso encostando numa parede. Aí você se encosta na parede também, costas, calcanhares, e aí fica nessa posição aí do desenho. Aí, também, sem ou evitando de dobrar os joelhos, eu quero que você tente tocar os seus pés com as mãos. Não precisa tocar, mas só tentar. Aí a gente pode brincar com isso para ver o que acontece aí, conversar daqui 10 minutos aí, tem muito tempo para a gente bater papo. O oficial mesmo é esse aqui, ó. Nesta aula, sistematizando, a gente tratou da integração dos sistemas dos corpos, acrescentando aí algumas ideias básicas do sistema locomotor ao movimento e equilíbrio e falou um pouquinho aí do centro de gravidade. Agora, me diga aí, qual a forma correta de elevar a carga ilustrada abaixo? Será que é pegando ali daquele jeito que está a figura da esquerda ou a figura da direita? Vamos conversar a respeito? Aliás, falando em conversar a respeito, não vai esquecer aqui de conversar a respeito dessa aula, dizer o que você achou. Eu vou interromper um minutinho, daqui a pouco a gente volta para saber. E se você topou o desafio de hoje, a gente vai conversar aí nos próximos 10 minutos. Eu volto daqui 5 segundos. Vamos lá.